Fala galera, beleza? Professor Vasconcelos de novo. Vamos dar continuidade no vídeo anterior, onde nós falávamos sobre análise horizontal do método estático, tá certo? Nós falamos sobre o método estático, apresentamos para vocês o método estático, como ele funciona, como é que é a equação, como é que se dá o tipo de interpretação desse tipo de análise. Hoje nós vamos falar, né, da método dinâmico de análise horizontal, mas antes de mais nada, se inscreve, ativa o sininho de notificação, curte, compartilha, faz os comentários, beleza? Sem mais delongas, vamos à análise horizontal do método dinâmico de análise, beleza? Então, como eu falei para vocês, esse método estático nós temos um ano base de referência, então todas as outras análises, todos os outros cálculos são em relação a este ano específico. Então, se eu quero analisar em relação ao ano 1, todas as outras contas, todos os outros anos, sempre em relação ao ano 1. Então, eu tenho uma análise padrão. Então, como a empresa cresceu, né, a cada período que eu estou analisando. E de um ano para o outro, eu tenho uma taxa de crescimento de um ano para o outro. De 2 anos, 3 anos, de 10 anos. Então, em 10 anos eu tenho um crescimento de 80% em relação ao ano 1. Ou seja, no meu período a empresa cresceu 80%, diminuiu 20%. Enfim, então eu estou sempre tendo como referência o ano 1 na estática. Tá? Mas às vezes eu não quero saber só a estática, eu posso ter as duas análises. Tá? Então eu quero saber quanto cresceu de um ano para o outro. Foi X%. E do segundo para o terceiro, e do quarto para o terceiro, e do quinto para o quarto, e do sexto para o quinto, e assim sucessivamente. Eu vou tendo sempre uma análise, né, tentando acompanhar o crescimento, a taxa de crescimento ou de decrescimento daquela conta específica, daquela variável específica, de um ano para o outro. Beleza? A equação é a mesma, tá certo? Nós vamos sempre achar um resultado em percentual. Nós sempre teríamos a mesma equação. A diferença, como estou mostrando aqui para vocês, nos quadradinhos, né, e vai valer isso para qualquer ano, é o ano 2 em relação ao ano 1, é o ano 3 em relação ao ano 2, o ano 4 em relação ao ano 3, o ano 5 em 4, 6 em 5 e assim sucessivamente. Sempre o ano seguinte em relação ao anterior, o ano seguinte em relação ao anterior. Então nós vamos ter uma análise dinâmica desta evolução ou não dos valores daquela variável específica. Vamos dar exemplo com aqueles mesmos números que nós apresentamos a análise estática. Da mesma forma, inicialmente, nós vamos partir sempre da premissa que nós fizemos a atualização, né, a atualização dos valores. Eu usei especificamente novamente o IGP-DI, né, mas você pode usar qualquer outro indicador, tá? Então você vai atualizar a demonstração, vai ter todos os valores, nesse caso específico, mais uma vez, como eu disse no vídeo anterior, estão todos a valores do ano 10. Então todos os valores é como se eu estivesse, eu trago eles para o ano de 10. Então todos estão corrigidos. E a partir daí, eu quero saber quanto que esse aqui cresceu ou diminuiu em relação ao ano 1, como o ano 3 cresceu ou diminuiu em relação ao ano 2, como o 4 em relação ao 3, o 5 em relação ao 4, o 6 em relação ao 5, o 7 em relação ao 6, o 8 em 7, o 9 em relação ao 8 e o 10 em relação ao 9. Então, eu estou vendo como anualmente cada empresa está apresentando um comportamento de aumento ou diminuição. Nesse caso específico, lembre que é da lucratividade, é do lucro da ação, né, da empresa. Tá? Então, eu vou ver como ele está acontecendo ano a ano, de um ano para o outro, tá? Mais uma vez, vou usar aquela mesma forma, vou repetir ela aqui, né? Vamos colocar aqui o colchete, tá? É o ano, vamos chamar ano X em relação ao ano Y, né? Menos 100, tá? Vezes, menos, aqui é vezes, tá, gente? Vezes, aqui é menos 100%, beleza? Essa é a equação. Lembrando que nesse caso da dinâmica, sempre o ano 2 em relação a 1, o 3 com 2, o 4 com 3, o 5 com 4 e assim sucessivamente. Sempre o posterior em relação ao anterior. Então, o meu ano 1 não vai fazer diferença. Eu quero saber, né, especificamente o ano 2. Então, eu quero, aplicando essa mesma fórmula, tá? Eu vou ter o mesmo resultado
da análise anterior, ok? É a mesma coisa. Então, eu já sei, pela análise da análise horizontal estática, que desse ano para cá houve um incremento de 27%, para cá 22% e para cá 25%. Beleza? Nós já sabemos disso, nós fizemos isso na análise estática. Só que agora, né, eu quero saber qual foi o comportamento dessa empresa do ano 2 para o ano 3. Ou seja, como é que eu cresci, como é que foi que aconteceu, o que aconteceu do ano 3 em relação ao ano 2. Olha, então nós já percebemos, dados os valores, olha, 67 por 65, que houve, né, do ano 3, né, 65 por 85, né, é posterior com o anterior. Então, de um ano para o outro já teve uma perda de 23%, da empresa B um ganho de 3% e aqui teve um ganho de 20% praticamente. Então, a empresa A teve uma queda em relação ao ano anterior. Tá? Da mesma forma, nós vamos fazer para o ano 4. Aí alguma coisa aconteceu, seja macroeconômico ou seja interno da empresa. Então, a gente tem que partir sempre dessa premissa. Né? Algumas empresas podem ser mais susceptíveis às alterações de mercado, outras nem tanto. Né? Se o setor, o segmento que aquela empresa pertence, não houve impacto geral em todas as empresas, isso pode nos indicar que é algo que é dentro da própria empresa, uma política adotada, mudança de perspectiva, mudança de gestão, mudança de sistema de custeio, enfim, algum fator que vai estar explícito mais uma vez lá nas notas explicativas, que podem estar auxiliando você, enquanto analista externo, a entender essas variações. Né? Então, assim, nós vamos estar fazendo para todos os anos. Né? Então, nós percebemos que quando nós analisamos de um ano para o outro, sempre vamos ter uma análise um pouco mais dinâmica, ou seja, estou sempre vendo o meu desempenho em relação ao anterior, sempre. Então, nós vamos ter uma análise, né? Aí vai depender do seu perfil, do seu interesse, né, de interpretação, de visualização do comportamento, para tomar uma decisão um pouco mais assertiva, como é que você vai se dar a sua análise. Aí cada analista vai estar usando a ferramenta que mais lhe convém. Né? Lembrando, mais uma vez, sempre que é bom sempre frisar nisso, são os aspectos macroeconômicos ou os aspectos internos que podem explicar algumas variações nas variáveis específicas que estamos analisando. Dependendo do setor, de novo, são mais susceptíveis, outros nem tanto. Então, nós temos sempre que buscar essas informações que nos deem condições de entender quais são elas que estão afetando, quais delas, né, melhor dizendo, estão afetando aquele segmento ou aquela empresa específica. Tá certo? Bom, então nós vimos, né, a análise horizontal, tanto estática quanto dinâmica. E cada um vai utilizar, melhor dizendo, a que lhe convém. Né? Não cabe a mim aqui dizer, você deve usar a dinâmica ou você deve usar a estática. Vai depender do seu interesse. Tá? Mas eu vou ensinar agora para vocês, mostrar para vocês agora, uma outra técnica, duas outras técnicas, né, que são resultantes dessas condições que nós estamos falando aqui, né, para podermos entender melhor. Ou tanto quando se refere à questão de crescimento ou de decréscimo de uma análise específica. Então, nós vamos falar agora, né, superada essa operacionalização da análise horizontal, e os procedimentos de como fazer, como você deve analisar, onde deve buscar a explicação, né? Nós vamos partir para entender agora o que a gente chama de taxa de crescimento das contas, ou das variáveis, fica a critério de vocês. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês dois métodos. Um, utilizando a matemática financeira, beleza? Tranquilo. E o outro, um pouco mais elaborado, que é estimar, né, que a gente chama de método de mínimos quadrados ordinários, e a gente vai, a partir disso, desse MQO básico, nós vamos pegar alguns valores, vamos transformar para achar a nossa taxa. No caso da matemática financeira, é uma taxa também de período, né? A gente está analisando o período como um todo, da mesma forma que a gente analisa a análise horizontal estática,
Já a análise da taxa de crescimento via MQO é uma taxa mais dinâmica, que a gente analisa ano a ano, tá? Aí vai ficar a critério de vocês. Eu, particularmente, nesse caso específico, eu preferiria utilizar a taxa de crescimento via MQO. Mas vamos caminhar aqui que a gente vai mostrar para vocês e vocês também vão ter a oportunidade de formar as suas próprias opiniões. Beleza. Então nós vamos usar, primeiramente, a matemática financeira. Então a gente vai estudar como que nós podemos encontrar essa taxa de crescimento. É isso que eu quero saber. Se você virar para o seu investidor, olha, a empresa cresceu 84% no período. Tá, e aí? 20%, decresceu 10%, enfim. Quando você fala dessa forma, fica muito abstrato para o investidor saber quanto que ele... E se fosse ao ano? Né? Como é que ficaria? Ele fica meio perdido, fica muito abstrato a interpretação dessa informação. Né? No período, cresceu 84%. Então, o que nós temos que partir da premissa? Eu preciso saber, né, primeiramente, em termos percentuais. Acho que quando você fala em termos percentuais com qualquer indivíduo, né, fica muito mais fácil ele visualizar esse cenário, quando está falando de taxa, tá certo? Então, quando você vai partir da matemática financeira, você tem que partir da fórmula de capitalização composta. O que é a taxa de capitalização composta? É o juros sobre juros. Essa é a lógica. Né? Quem precisar relembrar isso, busque aí, tem muitos livros na internet, tem literatura muito ampla sobre isso. Tem muito conteúdo que vai te explicar, que vai te ajudar a relembrar esses conceitos. Não é um enfoque aqui. Aqui eu vou pensar dentro da matemática financeira uma situação específica para nos auxiliar nesse estudo. Então, eu vou pegar a capitalização composta, ou seja, é o valor futuro, ou seja, o montante, é igual ao valor presente, ou capital, vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado a N, que é o prazo, tá certo? Então, o valor futuro é o VF, aqui está PF, mas é VF. VF, VP, valor presente, I, taxa, e N é o prazo de análise, beleza? Então, a partir dessa fórmula, eu consigo calcular a taxa de crescimento do período. Tá? Vamos para um exemplo prático para vocês entenderem. Partindo dos mesmos dados, né? Os dados continuam sendo o mesmo. Lembra que eu atualizei, né, os dados, fiz a análise horizontal, fiz a análise vertical, fiz todo tipo de análise. Né? Usei o IGPDI, você usa o que você quiser, tá? Tudo bonitinho. Agora eu quero gerar mais uma informação, né, para o meu investidor. Quer saber quanto cresceu neste período, por exemplo, de 10 anos. Tanto a empresa A, quanto a empresa B, quanto a empresa C. Tá? Então eu vou pegar a empresa A, por exemplo, aqui e vou mostrar para vocês a operacionalização. Porque o resultado da B e C já está aqui. Ó, né? Vamos pegar A aqui para a gente entender. Então, qual que é o valor futuro, né, se a gente considerar todo o período da empresa A? O valor futuro é 126. É o último valor da minha série. Então, eu pego 126, coloco no VF aqui, ó, tá aqui, 126. Qual que é o valor presente? É o primeiro valor da minha série, né? Estou falando do valor presente. Então, é o primeiro valor, então vou colocar ele aqui na minha formulazinha, 6702, vezes 1 mais I. O I é o que eu estou querendo saber. É a minha taxa de juros do período. Né? 10 elevado a 10. Por que 10? Porque eu tenho 10 anos. Né? Do ano 1 ao ano 10. Se eu tivesse até o ano 20, seria 20 e assim sucessivamente. Tá? Como eu faço? Como eu resolvo? Aqui a gente simplesmente resgatando as operacionalizações. Tá? Como eu tenho uma multiplicação aqui, eu vou passar esse 67 para cá, dividindo. Tá certo? 67,02 e vou fazer essa operação, tá certo? Quando você divide 126 por 67,02, você vai obter 1,880036, beleza? Igual a 1 mais I elevado a 10. Agora, nós temos um outro problema. Nós temos aqui um lado da equação elevado à 10ª potência
e a outra elevada à primeira potência. Como eu faço para operacionalizar? Né? Alguns livros de matemática financeira vão te explicar, você tem que fazer raiz quadrada de um lado, enfim, você tem que aplicar raiz quadrada, etc. Eu vou ser mais direto, Se eu tenho 10 aqui desse lado e eu quero eliminá-lo, basta eu elevar ambos os lados a 1/10. Correto? Eu elevo ambos os lados a 1/10. Por quê? Não vai fazer diferença, eu vou estar alterando o lado esquerdo e o lado direito na mesma magnitude, então não vou ter alteração do resultado. Qual o objetivo? De eliminar esse 10 aqui do meu expoente, né, desse meu parênteses aqui. Quando eu elevo a 1/10, eu posso simplificar isso aqui. Ó. Então, eu vou ter 1 mais i elevado a 1, né? Não precisa, e 1,880036 elevado a 1/10. Ok? Agora, é muito simples operacionalizar. Eu vou pegar esse valor, vou elevar a 1/10, tá certo? Eu vou elevar a 1/10 aqui, ó. Aquilo que eu disse, dividir ambos os lados por 10. Aí, quando eu elevo a 1/10, eu vou ter esse resultado aqui, ó. 1,06515164. Ora, a partir daqui agora ficou muito mais simples. Eu pego esse 1, passo para cá, subtraindo. Então, eu vou ter 0,65, né? Vamos já deixar aqui. Vou cortar aqui esse aqui com esse aqui, praticamente. Vai ser, então, vai sobrar 0,065. Quando eu multiplico por 100, 6,51% no período. Então, eu sei que a empresa A, em 10 anos de análise, cresceu 6,51% nesse período todo. A empresa B cresceu 3,52% e a empresa C 1,13%. Tá? Então, se eu fosse investir, né, eu já pensaria, olha, a empresa A está tendo um crescimento, ela está tendo um crescimento mais interessante em 10 anos do que a empresa B e a empresa C. A empresa B, ela praticamente é o dobro, em relação à empresa C, ela é 6 vezes mais do que a empresa C. Então, já daria um parâmetro no período, né, de análise para uma possível tomada de decisão. No entanto, a gente tem outra forma, né, que é a taxa de crescimento dinâmica, que eu acho muito mais atrativo. Porque, da mesma forma, eu vou saber quanto cresceu daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e assim sucessivamente. Eu sempre vou saber quanto está crescendo anualmente, que é o que me interessa, é a informação muito mais atrativa do que eu saber quanto cresceu no período. Beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui esse mesmo conceito, né, só que agora por meio da regressão linear, que o próprio Excel faz. Vocês não precisam se preocupar com relação a isso. Tá? Mesma coisa, mesma base de dados atualizada, tudo bonitinho, tá certo? Então, primeira coisa que nós temos que fazer para esse tipo de análise, isso aqui é importante, é transformar os valores, né, ano 1, ano 2, ano 3, 4 até o ano 10, em logaritmo. Então, nós vamos logaritmizar cada valor. Tá? Aí lá no Excel você vai colocar igual log, por exemplo, A1, que é onde a célula, por exemplo, aqui, ó, onde 67 aqui está. Então, você vai transformar ele em log. Né? Aí você tem que organizar também a sua essas variáveis dessa forma aqui. Ó. Uma coluna você vai ter o tempo de 1 a 10, que é os anos de 1 a 10. Então, está aqui em ordem cronológica. E você tem a empresa A, de 1 a 83. Ó, de 1,83 até 2,10. Então, você tem a taxa de crescimento, o logaritmizado, melhor dizendo, a priori, calma, não chegamos lá ainda, né, de cada variável, cada ano em log. Isso é essencial para que possamos calcular essa taxa de crescimento dinâmica. Então, você vai transpor
a sua empresa A, que é linha, ela vai ter que obrigatoriamente virar coluna, é o que acontece aqui, vai fazer a mesma coisa para B, vai fazer a mesma coisa para C. E as suas variáveis que estão definidas como ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 até ano 10, elas vão transformar-se na variável tempo. 1, 2, 3, 4, 5 até o ano 10. Ok? Feito esse ajuste, essa transformação em log, nós operacionalizamos em termos de MQO no Excel. Não precisa de um software econométrico para fazer isso. Tá? Poderia ter? Poderia, mas não há essa necessidade. Beleza? Então vamos ao cálculo no Excel. Então quando você transformou a sua variável, né, tudo bonitinho aqui, você vai ter que abrir a tela de regressão no Excel, né, suplementos, tem que ir lá nos suplementos habilitar isso. Aí você vai selecionar o seu intervalo de Y, tá certo? O Y eu estou considerando aqui como essa variável, então essa variável da empresa A é o meu Y, e o tempo vai ser o X, tá? Então o intervalo de Y é esse aqui, então Y, e esse aqui é o intervalo de X. Não precisa marcar rótulos, nível de confiança, nem constante a zero, não precisa mexer com isso. Né? Você vai selecionar intervalo de saída ou uma nova planilha, fica a critério de vocês. Né? Se você escolher intervalo de saída, você vai ter que selecionar dentro da sua mesma planilha um intervalo em branco para que não haja sobreposição dos valores. Mas pode marcar aqui nova planilha também, que não tem problema. Né? Vai resolver o seu problema também. Tá? Pode mostrar resíduos, mas não vem ao caso. Tá certo? Feito isso aqui, você vai clicar em OK. Tá certo? Quando clicar em OK, você vai ter várias saídas do seu resultado, né? Então você vai ter aqui o resumo dos resultados e a tabela onde vai ter essas informações, interseção e variável. Então você precisa ver a priori aqui, resumo dos resultados, né? Vamos pegar o R quadrado ajustado, que é o grau de ajustamento do modelo, né? Vamos chamar assim, né? Para saber o quanto que as variações na minha variável y, que é o log do lucro, está sendo afetado ao longo do tempo, né? Afetado pelo tempo. Então nós vemos que 74% das variações em y correspondem às variáveis do x, ou seja, do tempo. Tá, mas isso aqui, para nós, tecnicamente aqui, não nos interessa. É só uma informação adicional, mas não nos interessa em termos de análise. Nós não estamos fazendo uma análise de regressão. Tá? Isso aqui só me mostra o grau de ajustamento. Quanto maior, melhor. Vamos chamar assim, né? Já que está fazendo análise de balanço, quanto maior, melhor esse índice aqui. Então, mas o que me interessa é essa informação aqui, ó, quando você obter esse resultado. Tá? Quando você obter esse resultado, e sendo ela... Isso aqui é praticamente zero, tá, gente? Isso aqui é elevado a menos 11, isso aqui é 0,00000, um monte de zero, ou seja, é zero. Tá? Ou seja, é significativo a 1%, o que é legal, né? O que é legal. É que varia de 1 a 5 na nossa área de atuação. Mas, sendo zero aqui, sendo significativo até 10%, nós podemos levar isso aqui como verdadeiro. Então, eu vou pegar esse valor desse coeficiente, interseção não, desculpa, não é interseção não. Vamos pegar a variável x1, que é essa aqui, ó, é essa aqui que eu quero, 0,026959645. Eu vou pegar ela e vou usar essa expressão aqui, que a gente chama do antilog do beta. É o antilog de beta. Esse antilog de beta é o que? É o exponencial de beta menos 1 vezes 100. Essa é a expressão que nós temos que usar. Ok? Então eu vou pegar o exponencial elevado ao beta calculado da variável, ao coeficiente calculado, esse 0,02, vou subtrair e multiplicar por 100. Na calculadora você tem lá a função do exponencial. No Excel, o que você vai fazer? Vai ser igual ESP a célula. Ok? ESP a célula. Ele vai te dar esse resultado, né, da célula aqui, ó, se não me falha a memória, é esse aqui. Vai subtrair 1 e multiplicar por 100.
Então, você vai ter a taxa de crescimento ou decrescimento anual, certo? Anual. Anual. Então, você tem uma taxa de crescimento dinâmico. Você sabe quanto está crescendo de ano a ano. Então, de ano a ano está crescendo 2,73%, 2,5%, 2,10%, 2,15% ao ano. Então, você consegue ter uma ideia de como que aquela empresa está comportando, está crescendo, ou quanto está diminuindo ao longo do tempo. Beleza? Então, essa é a ideia da taxa de regressão linear, né? Você calcular essa taxa dinâmica por meio do MQO para você saber quanto está crescendo de um ano para o outro. Beleza? Então, no mais, é isso, né? O conteúdo seria esse. Né? Se você gostou, compartilha, faz seu comentário, dá o seu joinha aí, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço a todos.